Mateus 4, versículo 8. Todo mundo achou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares a mim e adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Fale conosco, Senhor, de uma forma especial e grande, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, quero começar essa palavra com um testemunho real de uma cantora norte-americana chamada Whitney Houston. Um testemunho também de um homem chamado Elvis Presley. Ele começou cantando na igreja. Só que chegou um determinado tempo, tanto para um e como para outro, o diabo fez essa proposta. Se tu me adorares, se tu prestares culto a mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. E sabemos que isso é uma ilusão. E o que o diabo ele fez? Ele prendeu essa mulher, que depois ficou reconhecida mundialmente, fez filme em Hollywood, tinha um filme dela chamado Guarda-Costas. Eu lembro que eu era menino, assisti esse filme. E ela fez uma fama mundial tão grande, que o dom que Deus deu para ela estava servindo ao diabo. O que eu quero trazer para os irmãos? Todo ser humano nasce com um propósito. Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas em determinado momento, o diabo vai querer tirar você do propósito. O diabo já me quis tirar do propósito. Eu lembro que quando eu tocava violão, eu tinha um sonho de aprender a tocar saxofone. Um maestro de uma filarmônica lá em Conquista, ele falou para mim assim: olha, você lê partitura, você já toca muito bem. Eu quero te ensinar você a tocar sax, e eu vou fazer uma troca com você. Eu te dou um saxofone. Você vai estudar comigo aqui, mas só que no violão, quando tiver a filarmônica, você vai tocar os meus chorinhos. Vai tocar as músicas que eu quero para você. Músicas minhas próprias. Só que o Espírito Santo falou para mim assim: olha, não faça isso. O que eu quero dizer para os irmãos? O diabo ele quis tirar e tomar aquilo que Deus me deu para servir a Ele. O diabo ele quis parar para que eu não viesse a estar no propósito de Deus. O que o diabo está querendo fazer com você? De forma bem simples. Ele não quer que você dê fruto. Ele não quer que você glorifique a Deus. Ele quer que você pegue o seu talento e você sirva ao inimigo. Quantos jovens que começaram na igreja e estão adorando a Satanás lá no mundo? Quantos jovens que eram bênçãos aqui na igreja tinham um futuro tão promissor, um chamado? Eu estava aqui lembrando de um abençoado eu lembro que eu conheci ele quando eu cheguei aqui em Tapetinga. O homem ele toca teclado de uma forma grandemente. Pensa um camarada que toca muito. Quando eu fui ver hoje, ele está tocando em uma banda secular. Quantos jovens que foram para Raul Gil e lá, por causa de dinheiro, as pessoas venderam o talento. E o que Deus está falando para você? Abra os seus olhos espirituais. Porque o diabo está querendo te parar para você não colocar, em primeiro lugar, o seu talento em prática. Segundo lugar, ele está querendo te bloquear para que você não venha fazer nada para Deus e você venha usar tudo que Deus te deu para glorificar Ele lá no mundo. Uns Deus vai chamar, irmãos, e Deus vai usar na palavra, nos dons,
nos milagres. E em Mateus 25 fala a parábola dos talentos, que a uns Deus deu 5, e o outros Deus deu 3, e aquele que só tinha um talento, ele enterrou o talento. Então Deus está te chamando para quê, pastor? Para ativar o talento que Deus te deu. Porque tem gente na igreja, presta atenção, que não fazem mais a obra. Tem gente na igreja que está sentado no banco e o diabo neutralizou ele. Mas existe aqueles que já foram seduzidos pelo diabo. Interessante que em Mateus 4 aqui, o diabo queria que Jesus se rendesse a ele e não morresse na cruz do Calvário. Porque ele sabia que se Jesus não morresse, nós não teríamos a salvação. Mas o que o Senhor falou para ele, o Senhor respondeu dentro da palavra. Acompanhe comigo aqui. Versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Eu não sei qual é a sua prova que você tem passado. Eu não sei qual é a sua luta que você tem passado. Mas o dom que Deus te deu foi para adorar Ele. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Tem pessoas, irmãos, que outrora cantavam na igreja, mas o diabo seduziu tanto o coração dele, que talvez não está cantando diante de uma multidão, mas já não tem mais prazer em louvar. Eu lembro que eu estava sentado ali, eu olhei para o violão e falei assim: Espírito Santo, me dê prazer de te adorar, Senhor. Me dê prazer de glorificar o teu nome. Me dê prazer, Senhor, para fazer aquilo que é teu, Senhor. Porque a nossa carne tem de prazer, irmãos, nas coisas do mundo. É tão fácil você passar horas e horas fazendo qualquer outra coisa, mas quando é para Deus, é uma luta espiritual muito grande. E o diabo está te neutralizando, como pastor, deixando você ocupado. Você observou como os cristãos estão ocupados agora? Os cristãos não têm mais tempo para nada, irmãos, para as coisas do Senhor. Deus não tem um tempo. Deus não tem um tempo. Deus não tem um tempo. Nós achamos tempo para tudo, irmãos, mas menos para buscar a Deus. Sabe o que o Senhor Jesus fazia? Ele largava a multidão e ia para os montes para ter intimidade com o Pai. O Senhor tem falado muito isso comigo, para tirar tempo para o Senhor. Eu lembro que eu acordei hoje pela manhã, a primeira coisa que eu tive, irmãos, foi uma visão da parte de Deus. E ali eu falei, fiquei ali na minha mente dizendo: Deus, o que significa essa visão, Senhor? Fiquei orando, até que Deus me deu a interpretação da visão. Foi algo particular. Mas ali naquele momento o Espírito Santo queria que eu ficasse conectado. E eu estava orando a Deus, falei: Deus, me dê uma palavra para a noite. Deus falou assim: olha, o diabo está atrapalhando, tirando muitas pessoas do meu propósito. Está esfriando muito cristão. E muitos não estão cumprindo o chamado que o Senhor tem para eles. E Deus está falando para você que é tempo de desenterrar o talento. É tempo de colocar o talento em prática para a glória de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. É pessoas que profetizavam e não profetizam mais. É pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais. É pessoas que falavam do Senhor em todos os lugares que já não fazem mais. Por quê, pastor? Porque o diabo está seduzindo com outras coisas. Eu falei aqui no último culto que tudo que te afasta de Deus é pecado. Se está te afastando de Deus, é pecado. Hebreus 11, versículo 6 fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Todas as vezes que você vir para cá, Deus tem uma palavra de cura, Deus tem uma palavra de vitória para você, Deus tem uma palavra de milagre para você. Para quê, pastor? Para Deus te encher e você ser um instrumento para fluir lá fora através de você, para a glória do Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. O que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãos? Quando eu olho para essa palavra, eu vejo o diabo. Ele não olhou que era Jesus. Se ele foi contra o Senhor Jesus, imagine contra eu e você. Imagine contra eu e você. Se você observar, as pessoas não oram mais, as pessoas não leem mais a palavra, as pessoas vão pouco à igreja, as pessoas estão mais ocupadas do que nunca. E as pessoas olham e falam assim: Deus, o que está acontecendo, Senhor? As bênçãos não têm fluído, o milagre não tem chegado. O que está acontecendo?
acontecendo, Senhor? Deus está falando que nós deixamos o primeiro amor. Nós deixamos as coisas de Deus. Interessante que tem níveis, irmãos, de frieza espiritual. Tem pessoas que estão só sentadas no banco. Tem outros que é mais profundo. A pessoa já está lá no mundo. Eu falei aqui outro dia aqui da mulher que encontrou com a gente lá na exposição. Ela estava bebendo. Ela olhou e falou: vocês são pastores. Então o que o diabo está fazendo? Tirando as pessoas do propósito. Eu te faço uma pergunta: como é que está a sua vida espiritual? Qual foi o último dia que você parou para ler a palavra? Qual foi o último dia que você falou: Senhor, fale comigo, Deus? De você tirou tempo para o Senhor. Se você não tirar tempo para Deus, o adversário vai querer entrar para querer te destruir. E como? Presta atenção, tem gente que está aqui, que Deus manda dizer que as amizades vão te levar para o buraco. E revela o Senhor. As amizades vão ser instrumento para te esfriar e você não está percebendo. Deus, Ele te chamou para ser separado, para estar na presença do Senhor. Então Deus, ativa, Senhor Pai, a minha fé, Senhor. Interessante que muitas vezes o diabo não está preocupado em te parar agora, não. Ele vai esperar você chegar, levar um lugar de destaque, para que quando você estiver lá, ele te passa rasteiro. O que eu olho, irmãos, nesses últimos 28 anos, o que tem de cristão frio na fé não é brincadeira. Interessante que cada um vai prestar conta de si próprio. Glória a Deus. Mas Deus está nos chamando para ativar a cada um, dizendo: olha, a vinda do Senhor está próxima, para a glória de Jesus. Se tu me adorares, eu te dou tudo. Por causa de fama, riqueza e poder, as pessoas têm largado Deus. Deus usou o pastor Exílio para falar comigo na sexta-feira passada. E aí eu continuo compartilhando com minha esposa. O Senhor falou para mim assim: olha, o Senhor disse para mim: não mude a sua mensagem na internet. A sua mensagem é aquela que eu te der. Tanto que eu passo uma semana buscando, ou um dia inteiro buscando o que eu vou falar. Eu podia pregar muitas coisas, mas aí o Senhor fala: não mude. E aí Deus falou assim para mim: sabe por quê? Porque a sua prosperidade não vem de YouTube, não vem de internet, vem de mim. E aí o Senhor falou para mim dessa maneira: fique com aquilo que eu tenho te dito. Compartilhei com ela. Na sexta-feira Deus usa o pastor Ciro para falar a mesma coisa. O pastor falou assim: olha, Deus manda te dizer que a tua prosperidade vem do Senhor, não vem do homem. Glória a Deus. Diga ao seu irmão assim: só Deus pode te abençoar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Então o que o diabo está fazendo com as pessoas? O diabo está neutralizando, está parando as pessoas. Pessoas não estão mais fazendo a obra do Senhor. O que Deus te chamou para fazer? Qual é a chamada na sua vida? Qual é o propósito de Deus que Deus tem para ti? Deus me chamou para pastor, para pregar nos hospitais. Deus me chamou para pregar a palavra do Senhor. Deus me chamou para louvar, para adorar. Sabe o que está acontecendo aí? Está vindo muitas propostas, e as pessoas estão aceitando. E aí, pensando por um bem financeiro, estão se prostrando perante o diabo. Eu citei aqui algo que Deus falou para mim há uns anos atrás. O Senhor mandou eu abrir nas folhas em brancos, e o Senhor falou para mim assim: olha, muitos naquele dia vai passar. Vai ter dias que vão chegar, que vão querer fazer como fez com Naamã. Olha, se eu vou te dar financeiramente dinheiro, te comprar para você profetizar o que você quer. As igrejas que eu fui pregar, irmãos, teve igreja que eu preguei e não voltei mais, porque eu fui entregar o que Deus mandou. Não devemos abrir mão do propósito, nem daquilo que Deus falou para nós. A Bíblia nos fala, irmãos, se eu não me engano, é 1 Reis, capítulo 13. Glória a Deus.
Você vai ver em 1 Reis capítulo 13 que Deus enviou um homem de Deus. E Deus falou assim para ele, assim, ó, você vai profetizar contra o altar de Jeroboão. Você vai passar por um caminho, só que você não vai saudar a ninguém. Você não vai parar na casa de ninguém. Não vai comer na casa de ninguém. E assim ele fez. Ele foi até o altar que Jeroboão tinha levantado. E aí a Bíblia fala que ele disse para Jeroboão, olha, eis que você fez pecar todo Israel. E o Senhor deu uma sentença para ele, dura. E aí a Bíblia fala, irmãos, que quando ele falou isso, Jeroboão foi tocar no altar, a mão dele ficou como pedra, ressequida. Existe homem de Deus ainda, amém, irmãos? Que não se vende. Só que na volta, quando ele estava voltando, ele encontrou um profeta velho. O profeta falou assim, olha, um anjo do Senhor me disse, apareceu a mim e disse para você ficar aqui na minha casa e você comer. E ele assentou-se. Naquele momento ali, que ele entrou na casa, que ele assentou-se a comer, veio verdadeiramente uma profecia aquele profeta velho. Agora era Deus, a outra não era. O que eu entendo, irmãos? O diabo usa pessoas. Deus falou assim, porque você não fosse obediente àquilo que Deus falou, você não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Por isso que eu falo que toda profecia tem que ser examinada, porque o homem ele pode usar da carne para falar alguma coisa. E aí Deus falou para ele, olha, você não vai entrar no sepulcro dos seus pais. E veio um leão, matou o profeta, mas não comeu o profeta. E aí o profeta velho foi e enterrou aquele homem. O que eu aprendo aqui? Fique no que Deus te falou. Não mude no que Deus tem dito. Tem lugares que Deus fala para mim assim, você não vai lá. Você não vai. Tem lugares que a pessoa me convida para ir, Deus fala, você não vai não. E eu fico ali. Porque temos o exemplo bom do profeta Balaão. Balaão, ele foi assalariado para profetizar contra a nação de Israel. Só que no momento que ele estava indo, o anjo apareceu a jumenta. E aí a jumenta empacou. E ele bateu na jumenta, a jumenta ficou quieta. Bateu a segunda vez, Deus abriu a boca da jumenta. E a jumenta questionou daquilo, por que ele tinha feito isso? E aí o Senhor apareceu para ele e falou assim, se a jumenta não tivesse empacado, você tinha morrido. Tem muito profeta, por causa de dinheiro, vendendo talento. Tem muito profeta que troca profecia quando ele vê que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa tem posição. Aí Deus traz uma palavra, que é uma palavra dura, que a pessoa faz, ela transforma essa palavra em bênção, para massagear o ego, para trazer uma palavra carinhosa. E aí eu aprendo 1 Samuel, irmãos, no capítulo de número, você vai ver no capítulo número 8, você vai ver Deus levantando Saul. Só que no capítulo 15 ele peca. Em que sentido, pastor? Deus falou assim, mata Agag, dos amalequitas, porque eu lembro o que ele fez. Quando ele assalariou Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar Israel. E a Bíblia fala, irmãos, que Balaão, ele viu que não podia amaldiçoar. O que Balaão fez? Balaão pegou, falou para eles, olha, pegue das filhas das suas nações e case com as filhas da nação de Israel. E aí o que vai acontecer? Eles vão entrar em anátema, em maldição. E a Bíblia fala que ele morreu ao fio da espada, Balaão, por causa disso. Aí Deus falou para Saul, vocês vão matar, você vai matar eles. Tudo que é Deus, animais. Só que quando ele foi para a batalha, ele venceu. Quando foi para matar, o que ele fez? Ele poupou. O povo falou, vamos poupar o gado. Está tudo bonitinho. Vamos poupar. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e poupou o melhor do gado. Quando Samuel, irmãos, chegou, ele falou, saudou Samuel.
E aí a Bíblia fala que Samuel falou para ele assim: que mugido de animal é esse? Aí ele falou: não, é que o povo diz para poupar o melhor do gado. E aí falou mais: e por que você não matou a galinha ainda? E aí a Bíblia fala que o Senhor foi lá e desprezou ele, porque ele não obedeceu a voz do Senhor. O Senhor falou para Samuel assim, ó, 1 Samuel capítulo 16: até quando terás de dó de Saul, porque eu tenho rejeitado? Já procurei para mim um homem segundo o meu coração. Todo levita, todo profeta, todo pastor, ele tem que ouvir Deus. Se você for agradar o povo, presta atenção, se você for agradar as pessoas, se você entrar em um lugar, pode ser você entrar no meio de juízes, você pode entrar no meio de políticos, se você for agradar um homem e não agradar a Deus, meu amado, você vai ser reprovado por Deus. Porque tudo que Deus te der, você tem que fazer conforme Deus ordenou. Por isso que Deus está levantando uma geração, Deus falou isso para mim nessa manhã: estou levantando uma geração de Eliseu. O Senhor falou dessa maneira, que aquele que não caísse, irmãos, por Jeú, quando o Senhor falou para levantar Eliseu, que se não cair por Jeú, vai cair pela mão de Eliseu, na espada. Porque Deus falou assim: unge Eliseu, filho de Safate, no meio da sua parentela. E Deus fez. E Deus falou para mim assim, ó, estou levantando nessa manhã o Senhor falou para mim: estou levantando uma geração de Eliseus diante dos grandes. Aleluia, Pai, glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai, glória a Ti, Jesus. Deus está levantando, Deus está levantando para fazer a vontade do Senhor. Quem são os grandes, pastor? Diante dele, Naamã. Quando ele viu os 3 reis, viu o filho de Acabe, viu o rei dos Amonitas, e viu também Josafá, e falou assim: olha, só vou receber vocês, porque foi dito assim, ó, não existe nenhum profeta de Deus aqui. Falou: existe Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias, chame ele. Aí Eliseu falou assim: só vou receber vocês aqui, por causa, em consideração a Josafá, mas você é filho de Acabe. Não. O que Deus está falando para você? Nada pode comprar o talento que Deus te deu. Amém, amado? Nada pode comprar o talento que Deus te deu. Aleluia, Pai, glória a Ti, Jesus. Santo é o Senhor. E aí Deus tem dito para mim assim, ó: entrega o que eu te mandar entregar. Fale, doa quem doer. Fale e entregue o recado que eu te mando. Tanto que quando eu estou pregando a palavra, irmãos, mesmo que eu não estou querendo distorcer o que Deus está falando aqui, ó, aí eu vou para outro texto que eu sinto que vai fluir aqui. O Espírito Santo falou: não, volta para esse texto de cá. É aqui que eu quero. Deus quer fazer assim comigo e contigo. O diabo sabe o potencial que você tem na sua vida, que Deus ele vai fazer lá na frente. Mas o diabo está querendo te parar. Somente os jovens. Principalmente os jovens. Aprenda a tocar um instrumento. Tem uma voz linda para louvar. Está pregando a palavra, o diabo vai querer te parar. Ele não vai querer que você dê fruto. Abra aí em Mateus 25. O Espírito Santo, Pai. O Whitney Houston morreu nas drogas e não cumpriu o chamado que Deus tinha na vida dela. Elvis Presley da mesma forma. Mas você é diferente. Glória a Deus. Mateus 25. Versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, eu falei 3, claro, era 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente
aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Cadê o talento que Deus te deu? Deus manda te perguntar nessa noite. Cadê o talento que Deus te deu? Você está colocando em prática? Ou está enterrado? Cadê o talento que Deus te deu? Deus, Ele dá o talento para cada um de nós. Como eu falei, o talento, irmãos, olha, presta atenção, a gente não vai fazer tudo, mas tem coisas que Deus nos chamou para fazer. Eu falei aqui domingo um negócio interessante. Uns bispos lá em Conquista chegou para o meu pastor e falou assim: olha, Deus usa o Senhor tremendamente e a gente quer estar debaixo da cobertura do Senhor. Só que não tem como ficar a gente sendo um bispo, o Senhor sendo pastor. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar uns apóstolos aqui e use o Senhor apóstolo. Ele falou: ó, não, Deus me chamou como pastor, não foi como apóstolo. Tem muita gente querendo, irmãos, uma posição que não é para ele, nem para ela. Presta atenção. Ele falou: não quero, porque o chamado dele é naquilo. O que Deus está falando para você? Há um chamado sobre a tua vida, há um talento sobre a tua vida. Então por que você tem enterrado o talento? O diabo está sorrindo. O diabo está sorrindo porque você não está mais fazendo a obra. Você não está mais fazendo o ídolo do Senhor. E naquele dia você vai prestar conta. Acompanhe comigo o que aconteceu aqui. Versículo 8. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, que é o talento. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por isso veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Deus está falando aqui, irmãos? Vamos prestar conta para Deus dos talentos. Tem uma pessoa que está aqui, eu sei quem você é, não vou te expor não, misericórdia. Mas o que está acontecendo? Deus tem uma chamada muito grande na sua vida, muito grande. O que está acontecendo? O diabo está querendo te escravizar na bebida. O diabo está querendo te parar. Por causa de influência de outra pessoa, você já está até bebendo. Mas Deus manda dizer para ti, de forma bem simples: oh Deus, tu és maravilhoso, Pai. Deus manda dizer assim para ti: assim como o filho pródigo abriu os olhos, Deus manda dizer assim: abrir seus olhos também. Porque Deus tem algo sobrenatural para
Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E o diabo disse assim: eu vou expor. Eu vou expor. E Deus vai dizer assim para ti: aleluia, eu te dou uma oportunidade de estar na minha presença, assim diz o Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Deus. Aleluia, Pai. Glória a ti, Jesus. Oh, Espírito Santo, Pai. Glória a ti, Jesus. Deus vai dizer assim mais para ti: você parou no meio do caminho. Oh, aleluia, Pai. Glória a Deus. E eu já tenho te dito de aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu tenho te dito, assim diz o Senhor, aleluia, Pai. Glória a Deus. E é contigo mesmo. Em sonhos. Eu tenho falado contigo. Eu tenho te chamado. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Para viver aquilo que eu tenho para ti. Assim diz o Senhor. O diabo não quer que nós venhamos colocar o talento em prática. O diabo não quer, presta atenção, que nós venhamos fazer a vontade de Deus. O diabo não quer. Interessante, irmãos, que não estamos, aqui não é para acusar ninguém, nem apontar ninguém. Mas o que mais incomoda o diabo não é quem está lá fora, é quem está aqui dentro. É quem está fazendo a obra do Senhor. Agora, como eu falo direto, existem duas vidas que você pode viver: a vida que agrada o diabo ou a vida que agrada a Deus. A vida que agrada a Deus é o sobrenatural. Antigamente, eu falei isso aqui na escola bíblica passada. Antigamente, quando a pessoa tinha um erro, uma falha, trazia a pessoa na frente e colocava a pessoa diante de todo mundo. O que o Senhor lhe fez com aquela mulher pegando terra? Ele falou assim: cadê os teus acusadores? O Senhor primeiro falou assim: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Foi saindo cada um, olharam para cima, viu que tinha pecado, foi largando. E aí ficou só ele e a mulher. Ele virou para a mulher e falou assim: cadê os teus acusadores? Não estão aqui, mestre, vai, não peques mais. A palavra hoje é para nos levantar, irmãos. João capítulo 15. A Bíblia fala que o Senhor nos poda para darmos mais fruto. E o fruto permanece. O Senhor falou para mim assim: enquanto outras pessoas vão fazer outras coisas, vão fazer isso, fazer aquilo, vão brincar, outras coisas, você vai ter uma cobrança maior. O Senhor falou para mim, em oração, em busca, porque tem um particular contigo. Deus tem um particular com cada um de nós. Para a glória de Jesus. Aleluia. Para finalizar, Mateus 4. Uma pessoa lê-se aí para mim no versículo 8. Amém? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Pode continuar. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado e adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Deus tem um banquete para você, amém? Aleluia. Preste atenção. Eu vou fazer aqui uma conjectura daquela palavra do filho pródigo. Imagina o filho pródigo acordando, irmãos. Ele acordando, todas as vezes saindo na porta e olhando lá as campinhas, olhando os montes e vendo o que tem lá fora. Todas as vezes que você olhar para o que tem lá fora, você vai perder o melhor daqui dentro. Tem muita gente olhando o que tem lá fora. A fama, o sucesso, as coisas. Aqui que o diabo fez aqui, ele mostrou para o Senhor Jesus: tudo isso aqui eu vou te dar. Isso é a estratégia do diabo. Ele vai mostrar para você tudo aquilo que ele tem, se você fizer o que ele manda. Mas eu louvo a Deus, meu amado, porque assim como Pedro andou sobre as águas, preste bem atenção, quando Pedro começou a afundar, quem foi lá e segurou na mão de Pedro? Jesus.
E qual era a mão mais forte? A de Pedro ou a de Jesus? A de Jesus. Jesus está segurando sua mão nessa noite. Jesus está te firmando nessa noite. E está te abençoando nessa noite. Glória a ti, Senhor Pai. Aleluia, Pai. Glória a ti, Jesus. E Deus manda dizer assim, presta atenção. O que Deus manda dizer assim? Essa mesma ministração, você vai ouvir dessa maneira, em 2 lugares diferentes. Eu lembro que eu falei essa mesma profecia há uns anos atrás para uma mulher. Eu falei assim: todo lugar que você for, você vai ouvir essa ministração, você vai ouvir essa revelação. Qual é a revelação? Você tem que fazer isso, isso e isso para a sua bênção chegar. Se você não fizer, a sua bênção não chega. E aí ela foi em alguns profetas diferentes. Chegou lá a mesma profecia. Olha, Deus manda te dizer que você tem que fazer isso, isso e isso, senão a sua bênção não chega. Aí ela foi de novo e outro profeta, a mesma revelação: você tem que fazer isso, isso e isso, que senão sua bênção não chega. Deus manda dizer assim, que tem vida aqui, que você vai em outro lugar, você vai ouvir a mesma mensagem que você ouviu hoje, porque Deus, aleluia, tem pressa, aleluia, Pai, glória a Deus. Deus tem pressa em trazer você para o propósito que Deus tem para ti, assim diz o Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando. Glória a Deus. Agora, eu vi uma bandeira bem grande nas suas mãos. E essa bandeira, que Deus vai dizer assim, que ela tinha em cima branca. Era uma bandeira branca. E Deus vai dizer assim para ti, que Ele está derramando hoje uma paz sobre a tua família. Amém? Essa bandeira era a bandeira da paz que Deus estava entregando hoje para a glória de Jesus, Santo Senhor Pai. Glória a Deus. E eu vejo o seu sobrinho, Deus está tocando em uma veia da perna dele, de Edinho. Deus está tocando aqui uma veia, e essa veia estava obstruída, ia gerar uma trombose. E da trombose ele teria que amputar uma parte da perna, mas Deus está livrando. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Outra coisa que eu tive na visão, eu via a irmã, e aí eu via sua coluna, ela tem um desvio para o lado direito seu. Você está sentado aqui para esse lado de cá. E aí com isso, ia ter uma escoliose, que esse lado aqui seria ficar maior que o outro. E a postura também mudava. E a tendência é que ia ficar tão acentuada a coluna, que você ia andar assim. Mas Deus está te livrando, e está tocando a tua coluna hoje para abençoar. Aleluia, Pai, glória a Deus. E por causa já desse problema, Deus vai dizer assim para ti, que está tocando, porque o incômodo ia começar com uma dormência nos pés, e o mal-estar aqui, assim, na parte da coluna, nas costas. E Ele está tocando já, abençoando, amém? Toma posse em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a ti, Jesus. Amém, Senhor. Deus vai dizer assim para ti, que Ele está entregando também condição de você passar para um próximo nível. Amém? Glória a Deus. E era buscando a presença do Senhor. Eu via Deus trazendo a varão para um próximo nível, para a glória de Jesus. Exalte o Senhor com as palmas. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor, Pai. glória a ti, Jesus. Deus, tu és fiel. Deus manda dizer para o irmão que nos visita dessa maneira. Eu via Deus te chamando como Jeremias. Deus te separou no ventre da tua mãe como profeta. E quer fazer uma grande obra através de você. Mas Deus manda dizer assim para ti, aleluia, Pai, glória a Deus. Não depende de mim, depende dele querer. Deus tem uma obra muito grande para realizar. Glória a Deus, Santo Senhor. Existe em Efésios 4, versículo 11, uns Deus chamou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros mestres, outros pastores. Esses são chamados ministeriais. E um dos chamados, o chamado que eu vi Deus te chamando, quer te usar como profeta na face da terra. E quer te abençoar. E eu tive uma visão contigo, uma espada na tua mão. Essa espada simbolizava a palavra do Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Senhor Jesus. Deus, tu és fiel. Deus mandava dizer para Ana Luísa que Deus está te livrando.
Vai ficar que nem esse pessoal assim da sua família, girando no poder. Labirintite. Viu? Mas Deus está quebrando em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, Santo Senhor. E outra coisa que Deus também está abençoando, eu vi a sua visão, e a visão eu vi Deus abençoando o eixo dos olhos, ó, para o seu olho não ter estrabismo, que um olho seu ia começar a puxar para o lado, você ia começar a sentir assim, ó, ele puxando para o lado, e isso aí o eixo ia virar, mas Deus está te livrando também, para a glória de Jesus, Santo Senhor, Pai. Outra coisa também que Deus está abençoando, existe veias que passam bem aqui, ó, que Deus está abençoando a circulação das veias, do sangue dessas veias, que você sentia assim o seu, como se fosse todo dolorido a tua cabeça por causa disso, mas Deus está livrando e está te abençoando também para a glória de Jesus, Santo Senhor. Outra coisa também que Deus está tirando desvio. Eu tive uma visão contigo, você estava assim, a visão era dos seus pés, seu pé estava um grauzinho assim de diferença de altura de um para com o outro. Deus estava alinhando para abençoar em o nome de Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai, Santo Senhor. E Deus mandava dizer assim para ti que ele entregava sabedoria como José para administrar. Amém? Como eu posso, em nome de Jesus. Lembra de mim quando estiver no teu reino. Você tem que aprender essas frases bíblicas, é forte, irmãos. Quando o irmão estiver na peleja, seu esposo estiver na peleja, fala nessa peleja que não terá se pelejar. Aí você vai pelejar com ele. Glória a Deus. Uma pessoa que Deus está abençoando a rótula do joelho. Você está sentindo assim, como fosse pressionando, sabe? Aquela coisa assim, pressionando para o lado. E aí Deus está tocando. Você vai subir em algum lugar, você sente um mal-estar na rótula do joelho. Deus está te livrando de uma prótese, que era cirurgia para uma prótese no joelho. Porque já está assim, o osso está batendo, já não tem a cartilagem que protege para o osso não bater no outro. E Deus está te livrando em nome de Jesus.